A produção agropecuária é uma força que está presente nos mais diversos locais do Rio Grande do Sul. E em muitas regiões do interior é a principal atividade econômica, responsável também pelo sustento de milhares de famílias. Mas o que está por trás do crescimento deste setor? Estudos, tecnologias e programas de apoio ao produtor rural. O papel da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária é o que você vai ver no TVE Repórter. O Sul acompanha a evolução brasileira no desenvolvimento de alimentos para o mundo. Maior produtor de arroz e trigo do país, o estado colheu na última safra 12,5 milhões de toneladas de soja. Os números só do segundo trimestre deste ano representam mais que o dobro da produção de 2012 em igual período. O milho avançou quase 70%. Com cifras como essas, o segmento agropecuário foi o grande destaque de uma pesquisa da Fundação de Economia e Estatística, que apontou um incremento de 15% na economia gaúcha. A projeção é de que o nosso produto interno bruto cresça até 4 vezes mais que o PIB nacional. Outra contribuição expressiva para a economia é a pecuária. Só a população de bovinos do estado é de aproximadamente 14 milhões de cabeças. O movimento do abate representa 33% do agronegócio, empregando mais de 60 mil pessoas na cadeia produtiva do setor. Mas para manter esses rebanhos assim saudáveis, é preciso muito trabalho de pesquisa e ações pontuais quando alguma doença aparece. Quem não se lembra do surto de febre aftosa que atingiu o estado em agosto de 2000? A descoberta de focos da doença altamente contagiosa provocou o sacrifício de milhares de cabeças de gado. E a perda do recém-conquistado status de zona livre da doença sem vacinação fechou mercados importadores altamente lucrativos. Seu Manuel não descuida da vacinação. Por sorte, seu pequeno rebanho de cerca de 60 cabeças nunca teve doenças. E se não cuidar, morre tudo, carrapato, doença, né? Tem que cuidar, senão se eu prevenir com remédio, não cria. Remédio para carrapato, vacina da aftosa, 2 vezes por ano. E da brucelose é uma vez, às vezes vem o reforço mais tarde, das terneiras mais novas. Vacinando evita as doenças, né? Mas quando era mais jovem e já trabalhava com gado, viu de perto o drama e os prejuízos que uma peste pode causar. Quando eu era guri, dava nas fazendas, eu me lembro. Era coisa feia. O gado baba e dá nos cascos, fica ruim mesmo. O capataz botava o gado de moe na água para curar os cascos. Foi justamente para manter a sanidade dos rebanhos que surgiu há 70 anos o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor. Com 371 hectares de área em Eldorado do Sul, o IPVDF é um dos 22 centros de pesquisa da FEPAGRO espalhados pelo estado. Conhecido nacional e internacionalmente, o Instituto é voltado à pesquisa e diagnósticos de interesse das cadeias produtivas gaúchas. Ele tem como foco questões de sanidade de suínos, sanidade de aves, sanidade de bovinos de leite, sanidade na parte de pecuária de corte, tanto de bovinos, ovinos, caprinos, e também um foco de apoio às questões relacionadas à vigilância em saúde, ao controle de zoonoses, através tanto de pesquisas como de diagnóstico. Mas como esse trabalho tão técnico e especializado chega até o produtor? Quando surge um problema numa propriedade especificamente, o produtor ele se organiza dentro da estrutura produtiva lá com o seu veterinário que
faz a questão da assistência técnica, ou com a parte de da inspetoria veterinária do município, ou com o escritório municipal da Emater, né, ou com a cooperativa que também organiza os produtores. Nós temos hoje 90 técnicas diagnósticas à disposição desse conjunto de agentes para tentar ou esclarecer o caso especificamente ou estabelecer o diagnóstico daquela enfermidade que está sendo suspeita naquele momento. Aqui no Laboratório de Virologia são analisadas diversas enfermidades que podem comprometer as criações de bovinos, ovinos, suínos e aves. As principais enfermidades ou programas que nós trabalhamos e damos apoio é o programa da brucelose, tanto a nível de brucelose bovina como no caso da epididimite ovina, enfermidades como algumas zoonoses como leptospirose, tuberculose, a questão da raiva herbívora, suínos. O laboratório é credenciado para a vigilância de peste suína clássica e Algesc. Problemas que em alguns casos podem limitar a venda tanto para o mercado interno quanto para o externo. Podem causar inclusive barreiras para não exportação de carne suína, que o estado do Rio Grande do Sul é o principal exportador. Isso é extremamente importante que nós possamos fazer esse tipo de vigilância e manter, vamos dizer, o estado livre dessas enfermidades. A garantia de uma criação de suínos livre de enfermidades é a certificação de granja. Todas as granjas de reprodutores de suínos, elas têm que estar certificadas. E a certificação é mediante a realização de exames para determinadas enfermidades e esses exames são realizados aqui na nossa instituição. A segurança alimentar do homem também é pesquisada dentro do Instituto. Produtos de origem animal, como o leite e o queijo, podem ser contaminados. No laboratório de biomedicina, é possível determinar como isso acontece. Principalmente práticas de higiene e muitas vezes a utilização de água não tratada para a higienização, né, dos equipamentos de ordenha, enfim, podem levar à contaminação. Uma bactéria que a gente encontrou com relativamente uma frequência alta foi a salmonela, que a gente está acostumada a achar que é do ovo, mas na verdade ela é uma bactéria que vem de fontes ambientais, das fezes do animal, ou até mesmo de alimentação que seja armazenada e pode ser eventualmente contaminada. Muitas vezes esses produtos são consumidos sem pasteurização, levando ao desenvolvimento de doenças. As doenças infecciosas de animais silvestres também são grandes fontes de pesquisas para os estudiosos do Instituto Desidério Finamor. Essas doenças podem ser transmitidas para o homem, são doenças que a gente chama de zoonoses. No laboratório a gente tem duas grandes áreas, que é a busca de leptospirose em morcegos. Na literatura científica, pelo menos do que eu procurei, não tem nada publicado. E também tem a questão dos javalis com tuberculose. Eles entram em contato com os bovinos e mantêm a bactéria na natureza. A FEPAGRO é a terceira instituição mais antiga do gênero na América Latina e Caribe. A FEPAGRO ela nasceu em 1919, numa estação experimental localizada lá em Veranópolis, né, em que o governo brasileiro e o governo do estado do Rio Grande do Sul convidaram alguns pesquisadores estrangeiros para que pudessem vir ao Rio Grande do Sul para formatar um início da pesquisa agropecuária. Então nós estamos completando o ano que vem 95 anos de existência. Para que as pessoas possam ter um termo comparativo, né? A nossa querida Embrapa, um potencial enorme de pesquisa no Brasil, como um todo, ela nasceu em 74. Mesmo com todo o histórico de contribuições positivas para o setor agropecuário, durante vários anos a FEPAGRO não esteve entre as prioridades do governo do estado. A falta de investimentos para a pesquisa e a redução do quadro funcional fizeram com que no início de 2011 a instituição atuasse com apenas 10% da capacidade operacional. Entendi que a FEPAGRO era desnecessária, então foi ficando helado, foi fechando. Cortes, desestímulo, prédios, né, abandonados. Para você ter uma ideia, não havia, nos tempos atuais, não havia sequer internet nas unidades de pesquisa. Passamos então a nos preocupar com a questão, quais são os meios que a gente forneceria ao pesquisador para revitalizar essa situação. Nós conseguimos recuperar o setor de informática, nós compramos, já está adquirido, estamos em fase de instalação de um sistema de videoconferência que é a referência no governo do estado. O nosso pesquisador vai estar lá no interior, nós vamos conseguir interagir diretamente com ele aqui
em Porto Alegre, no sistema de videoconferência. Todos os pesquisadores da FEPAGRO hoje estão recebendo um tablet de última geração para poder não mais ir para o campo com um papelzinho, com folha, mas sim anotar tudo virtualmente. Tudo isso são formas que a gente foi agregando a essa situação de modernizar essa instituição. Depois de realizar um concurso público, a instituição conta hoje com um quadro de 105 pesquisadores, entre eles 50 doutores. Nós já captamos em torno de 60 milhões de reais através de projetos oriundos exatamente dessa inteligência que a FEPAGRO não tinha antes e que agora tem. Projetos que vão e que estão sendo desenvolvidos nas áreas ligadas à atividade fim. A FEPAGRO conta com 4 linhas de pesquisa distribuídas nos centros que ficam no interior do estado. Temos a produção vegetal, que engloba 12 centros de pesquisa. Temos a produção animal, onde temos em 3 centros de pesquisa, da mesma forma reestruturados, com um quadro novo de servidores. E nisso também englobam as forrageiras, que temos mais uma linha de pesquisas onde falamos em sistemas de produção, né? E aonde consegue reunir os 2 segmentos, né? Que são recursos renováveis e clima. E temos também a linha de pesquisa que é sistemas integrados. Nessa nova fase de reestruturação da FEPAGRO, alguns laboratórios também mudaram o foco. Os estudos eram voltados à identificação de fungos que causam doenças em plantas. Agora, a função passou a ser de controle, utilizando agentes biológicos. É aqui no Laboratório de Fitopatologia que se desenvolvem estudos capazes de, num futuro bem próximo, inibir ou minimizar os efeitos que algumas doenças causam nas plantas. E tudo isso sem agredir o meio ambiente. E esses produtos são capazes de substituir em parte a utilização de agrotóxicos ou evitar o uso excessivo deles. Isso tem um ganho muito grande, né, do ponto de vista de impacto ambiental, né, de causar contaminação da água, contaminação do solo, que a gente vai estar evitando, né, com o uso do produto biológico. Se a gente conseguir, né, um produto que possa ser utilizado com esse menor impacto, o benefício vai ser global, né? Porque quando a gente pensa em contaminação, tá, existe a contaminação do agricultor que está aplicando o produto, existe a contaminação do solo, existe a contaminação da água que está próxima, vai existir a contaminação do alimento que o consumidor vai comer, né? Então é uma cadeia e isso interfere. Então no momento que a gente consegue interferir nessa cadeia, quebrar esse ciclo, todo mundo sai beneficiado. Uma técnica de melhoria do solo já consagrada nas grandes propriedades chega agora aos pequenos agricultores. No próximo bloco. A FEPAGRO desenvolve programas de inclusão que beneficiam o pequeno agricultor familiar de maneira inédita. Recursos que até agora só eram acessíveis aos grandes produtores já estão sendo disponibilizados para os pequenos. Um exemplo é o Programa Estadual de Incremento da Qualidade Genética da Pecuária de Leite e Carne, o Dissemina, que em parceria com a Secretaria da Agricultura e Prefeituras Gaúchas vai levar a inseminação artificial até os produtores que não têm condições de pagar pela tecnologia. Esse programa surgiu através da reestruturação do resgate da CRIA. A CRIA é a Central Rio-Grandense de Inseminação Artificial. Então a CRIA iniciou as suas atividades em 1973 e ela chegou a ser modelo para o Brasil e para a América Latina. Com o resgate da CRIA e a reestruturação, nós lançamos o programa, que vem com algumas modificações. Ele prevê a distribuição de material genético hoje a custo zero aos beneficiados e subsidia o nitrogênio também, que é o material que conserva o sêmen congelado. Isso sempre foi um gargalo também dentro da inseminação artificial, tanto do ponto de vista do alto custo do nitrogênio e como a logística de distribuição. Pois bem, estamos disponibilizando aos conveniados uma caminhonete utilitário e um botijão de nitrogênio e um kit de inseminação artificial em regime de comodato.
Com o objetivo de desenvolver as cadeias produtivas da pecuária de corte e leite, especialmente para pequenos produtores, cerca de 7 milhões de reais serão investidos pelo Estado. Os 30 kits da primeira fase do programa já estão sendo entregues aos municípios beneficiados. Até o final do ano, mais 50 deverão receber. E num terceiro momento, outras 62 prefeituras receberão o veículo e os equipamentos. A prefeitura disponibiliza um responsável técnico. Esse responsável técnico é o nosso elo de ligação entre Secretaria da Agricultura, FEPAGRO, Prefeitura e produtor rural. Esse responsável técnico, através de uma equipe de inseminadores, ele vai levar esse material genético dentro da propriedade. A inseminação artificial é uma prática consagrada e com resultados comprovados, mas o custo alto dificulta o acesso de muitos produtores. O que nós queremos é que esse programa ele inclua, ele resgate o pessoal que saiu da prática da inseminação, que está excluído do processo por questões financeiras, logística, assistência técnica, distâncias dos centros de inseminação artificial, dos seus representantes, das empresas que prestam esse serviço, né? A essência do programa Dissemina é o melhoramento genético, mas junto o agricultor recebe outras orientações que prometem dar um salto de qualidade nas propriedades. A inseminação não é simplesmente a prática da inseminação artificial. O técnico ele está habilitado para ver a questão de manejo, de alimentação, de sanidade. Ele vai fazer um fichário dos animais, uma radiografia da propriedade e ele já vai transformar essa propriedade para um outro patamar. Esta é a propriedade de seu Nésio, um pequeno agricultor do município de Tiúgo. Nésio nasceu no interior, mas tinha o sonho de trabalhar na construção civil, como os irmãos, os tios e outros parentes. Foi para a cidade muito jovem, mas depois de alguns problemas familiares e de se casar com uma filha de agricultores, viu que o futuro para a nova família poderia ser bem melhor se voltasse para o campo. E foi o que fez. Para garantir o sustento dos filhos, Nésio planta soja, milho e hortifruti granjeiros. Planta soja e milho no verão. E no inverno, aveias e vem para dar palha na cobertura na terra e para semente. Para o ano que vem ser plantado em outro lugar, né? Também sabe como manter a terra para que ela não perca os nutrientes. O certo é recomendado para os agrônomos é cada 2, 3 anos botar calcário de novo, né? Se tu não colocar calcário em 4, 5 anos, 4, 5 safras, não dá mais nada, né? Vai cada ano diminui, né? O início do cultivo de soja no Rio Grande do Sul, como também as primeiras variedades de semente de milho, passaram por dentro da fundação. Além disso, é da FEPAGRO o primeiro laboratório de análise de solo, que descobriu o calcário para a correção da acidez. Foi a grande revolução da agricultura gaúcha e hoje é reconhecida no mundo inteiro, possibilitando o plantio em áreas ditas improdutivas. Nos solos de regiões subtropicais e tropicais, existia um elemento químico que não deixava as plantas crescer corretamente, que hoje todo e qualquer acadêmico da agronomia conhece, que é o alumínio. Quando começaram a ocupar o Planalto do Rio Grande do Sul, era um fracasso absolutamente total. Não havia possibilidade de produzir alimentos naquela região e a partir dessa descoberta, que nasceu sim aqui dentro da FEPAGRO, ela foi possível identificar o elemento, verificar como nós poderíamos quantificar a necessidade de algo para colocar para corrigir, esse algo que a gente conhece hoje que é o calcário, e a partir daí foi criado um grande projeto coordenado pela URSS chamado Operação Tatu, que foi, portanto, a grande revolução na agricultura gaúcha. A acidez do solo é uma característica que ocorre em praticamente todo o estado. E para que as terras possam produzir, precisam ser tratadas. A pequena área de seu Sérgio nunca tinha recebido nenhum tipo de recuperação. Mas depois dessa nuvem branca, as coisas devem melhorar por aqui. Deve mudar, agora botar as calcárias, né? Vai ser golbeada de novo em cima. Vou plantar uns aipim e vou plantar um milho, né? Também agora, um pedacinho de pasto e um milho, para ver se vai dar, né? Seu Sérgio é um pequeno agricultor do município de Tiúgo, que está sendo beneficiado pelo Programa Estadual de Correção da Acidez do Solo. A acidez do solo é um fenômeno natural que ocorre principalmente nas regiões onde chove bastante, como é o caso do Rio Grande do Sul. Os elementos como cálcio, magnésio, que são elementos que são nutrientes e também são alcalinos, são levados embora pela chuva mesmo.
e fica a acidez, ou seja, baixo o pH, isso que é a acidez, é um pH mais baixo, e também o alumínio, ele prejudica o crescimento das raízes. E então isso acaba afetando o desempenho, o crescimento das plantas, o rendimento dessa produtividade e até a sensibilidade à seca, porque a raiz não consegue aprofundar, então ela não consegue absorver água, além de nutrientes, não consegue absorver água suficiente. Para que os recursos do Programa de Correção de Acidez do Solo sejam liberados, alguns critérios devem ser observados pelos municípios, o que garante o benefício para o público-alvo. Em primeiro lugar, que seja o público do Pronaf. Palavras mais simples, é o pequeno agricultor familiar que tem limitações técnicas e práticas de executar a calagem e um bom manejo do solo, a calagem, a adubação, um bom manejo do solo. Esse é o público-alvo. O prefeito de Tio Hugo, que também é presidente da Associação dos Municípios do Alto da Serra do Botucaraí, diz que muitos pequenos agricultores da região também têm dificuldade de renda para investir na propriedade. O mini e pequeno produtor enfrenta adversidades climáticas constantemente, ora com falta de chuva, ora com excesso de chuva, ora com granizo, ora com temporal, vendaval. Enfrenta dificuldade, por isso que o programa de correção de solos, para corrigir a acidez do solo, vem em muito boa hora para que o produtor tenha assim mais produtividade e consequente mais renda. Outro elemento importante que contribui diretamente para a produção rural é o conhecimento sobre o tempo e o clima. E é por isso que a FEPAGRO mantém um centro de operações meteorológicas aqui na sede administrativa em Porto Alegre. As informações do Centro de Meteorologia, né, ele serve para aquelas tomadas de decisões mais rápidas do agricultor, né? A aplicação de algum insumo, né, preparar o solo para determinada lavoura, né, período de colheita, ele pode fazer. A partir dessa previsão de tempo, né, que é gerada a partir do dado meteorológico, se tem o dado mensal, por exemplo, que é inserido em outro modelo, que é o modelo de previsão climática. A partir da previsão climática, que é uma projeção para 1, 2, 3 meses à frente, até ver muitas vezes 6 meses, nós trabalhamos até 3 meses aqui no centro, é aí que o produtor pode fazer, né, uma interpretação daquele dado, né, daquela informação, e ele consegue projetar a sua safra, por exemplo, por um período maior. O tamanho da área que vai plantar, né, o que ele pode se planejar, o que ele vai gastar ao longo daquele período, se vai chover mais, chover menos, né? Com aquela informação ele pode, né, na verdade, planejar todo o seu período ali de plantio, né, do desenvolvimento até a colheita, né, para ele conseguir ter a maior lucratividade possível, né? A FEPAGRO conta com um laboratório de microbiologia que é pioneiro no desenvolvimento de pesquisas com bactérias benéficas para a agricultura. Elas são utilizadas para fabricar inoculantes capazes de substituir os adubos comuns. A bactéria, ela é selecionada do solo e depois ela é testada em casa de vegetação com a espécie de planta correspondente para ver a resposta dela. Se promover o crescimento, um produto é desenvolvido a partir daí que pode ser aplicado pelo produtor. Custa acho que 1/10 do preço de um adubo nitrogenado. Ele garante alta produtividade e é ecologicamente um produto sustentável, né? Porque não vai agredir o meio ambiente, não vai ter problema de nitrogênio, lixiviação por nitrogênio ou qualquer outro dano ao solo. A descoberta não é nova. Surgiu em 1950 com o professor João Rui Jardim Freire, da Faculdade de Agronomia da URGS, que desenvolveu e apostou nesse laboratório da FEPAGRO. Ele foi colecionando estirpes bacterianas, ou seja, essas bactérias benéficas, e montou uma coleção que é chamada de coleção Semia. Essa coleção ela é referência para o Brasil, ela é referência para o Ministério da Agricultura, tanto é que nós fornecemos essas bactérias para a indústria produzir o inoculante. Depois que a indústria produz, o Ministério da Agricultura ele vai lá, coleta amostras desse inoculante, traz para o nosso laboratório para a gente certificar e aprovar o produto para aí poder ser liberado para os agricultores usarem. Apesar da tecnologia já ser bastante difundida entre os grandes produtores de soja no Brasil, ainda é pouco utilizada pelos gaúchos. Aqui no Rio Grande do Sul ele não é tão utilizado porque não é divulgado. O produtor tem uma certa pressão para a utilização
do nitrogênio nas lavouras, né? Sem o trabalho da FEPAGRO, as lavouras de soja no Brasil não iam ser viáveis. A produtividade da soja está diretamente ligada à produção de inoculantes e à utilização destes. Principalmente nos estados do Mato Grosso, que é um grande produtor de soja, e Paraná. Além do uso em larga escala na produção de soja de todo o país, o inoculante também é uma alternativa para as pastagens de leguminosas, trazendo benefícios para a produção de gado e melhorando a fertilidade do solo. Em forrageiras leguminosas como o cornichão, a ação do inoculante tem múltiplos efeitos benéficos. Na propriedade deste pecuarista familiar da Zona Sul de Viamão, os primeiros benefícios já apareceram. Tinha uma produção muito baixa aqui, o solo muito pobre. Então a gente agora, esse inverno, que a gente costumava ter poucos animais, esse inverno a gente passou com 16 animais em 5 hectares. Então foi uma melhora muito grande. O inoculante utilizado, né, em consórcio com a plantação do cornichão foi uma escolha no intuito de melhorar a fertilidade do solo, né? Porque através da simbiose que o resóbio, o inoculante, faz com a raiz da leguminosa, é possível capturar o nitrogênio atmosférico e disponibilizar no solo. No caso do Sr. João, né, melhorando um solo que já tinha uma condição tanto que pobre em fertilidade, e com isso disponibilizando mais forragem e melhorando a produtividade da pastagem dele. Está melhorando o solo, melhora a produção, melhora para o gado, né? Então, e o melhor de vida também, porque aí, né, é um conjunto.